Você já parou para se perguntar por que obedece? Não às leis visíveis, mas às invisíveis. Por que age com medo de parecer estranho, inadequado, exagerado? Quem foi que te ensinou que ser aceito é mais importante do que ser livre? A coleira não está no pescoço, está nos gestos sutis que você repete todos os dias sem perceber. E talvez o mais trágico seja isso. Você chama de vida normal aquilo que Nietzsche chamaria de domesticação. Um adestramento silencioso, disfarçado de civilização. Enquanto você sorri para os outros, sua vontade está sendo sequestrada. Sua força foi trocada por polidez. Seu instinto, por rotina. A sociedade não te quer selvagem, te quer previsível. Ela não suporta o imprevisível, porque o imprevisível é perigoso. Nietzsche via isso como uma forma de escravidão moderna. O sujeito que não é acorrentado por ferro, mas por opinião. Por medo do olhar alheio. Por uma moral herdada, nunca escolhida. Você acha que decide? Você acha que deseja? Ou apenas copia os desejos que foram plantados em você como slogans? Seja normal. Obedeça. Compre. Vote. Agradeça. Tudo parece escolha, até que você tenta sair da fila e, nesse momento, você sente o peso real das correntes, porque o mundo perdoa o fracasso, mas não perdoa a liberdade. Nietzsche sabia, o verdadeiro rebelde não grita, ele simplesmente não se curva. É por isso que este vídeo não vai te ensinar a ser feliz, ele vai te provocar a ser perigoso, no melhor sentido. Perigoso para tudo que quer te manter pequeno, calmo, quieto. Porque se você não quebrar essas correntes agora, vai chamá-las de vida, vai se adaptar, vai sorrir, vai adoecer devagar, sem motivo aparente. A alma não morre com um grito, ela morre em silêncio. E quando você perceber, será tarde demais. Você terá se tornado o que mais desprezava, e nem saberá quando isso aconteceu. Mas há uma saída, e ela não está no conforto. Está no desconforto de se olhar nu diante do espelho, sem desculpas, sem máscaras, sem medo. Nietzsche não oferecia consolo, oferecia espelhos, não oferecia respostas, oferecia abismos. E agora você está à beira de um. A única pergunta é, vai olhar ou vai voltar para a coleira? O instinto, que foi castrado e chamado de progresso. Você não nasceu para se sentar quieto em filas. Você não foi desenhado para sorrir quando não quer, apertar mãos que despreza, ou vestir o terno simbólico da normalidade. E, no entanto, aqui está você domesticado, treinado como um cão que aprendeu a deitar em troca de aplausos invisíveis. O pior é que ninguém precisou te forçar. Foi você quem se entregou pouco a pouco na tentativa desesperada de se encaixar. Nietzsche veria nisso não uma tragédia social, mas uma falência espiritual. Porque o homem que renuncia ao seu instinto em nome da aceitação não se torna civilizado. Ele se torna neutro, insosso, vazio. O tipo de criatura que vive pedindo permissão para existir. Nietzsche chamava esse tipo de moral de rebanho. Aquela que não pensa, apenas segue. Que não sente, apenas repete. Que não vive, apenas obedece. O problema é que, com o tempo, o rebanho aprende a gostar do curral. E pior, começa a temer quem ousa pular a cerca. Você sabe disso. Há algo em você que estremece cada vez que precisa engolir a própria verdade para preservar a paz social. Algo que grita silenciosamente toda vez que sorri por obrigação, abaixa os olhos por medo, ou diz sim, quando tudo dentro de você queria gritar não. Esse algo é o que sobrou do seu instinto. A parte de você que ainda não foi totalmente apagada. A fagulha que Nietzsche chamaria de vontade de potência. E essa fagulha, se protegida, pode incendiar o mundo. Mas antes disso, ela queima você. Ela te tira o sono, te isola, te coloca em confronto com tudo que você aprendeu a considerar certo. Porque o despertar da vontade verdadeira exige desaprender a domesticação. E isso dói. É como se cada passo rumo à autenticidade arrancasse uma camada da sua pele artificial. O processo não é bonito, não é fácil, e quase sempre é solitário, porque enquanto você sangra em busca de verdade, o mundo apenas te diz, volte
para a coleira. E é aqui que tudo se decide. Ou você se revolta e vira fera, ou se adapta e vira fantasma. Não existe meio termo entre o homem que deseja a liberdade e o que se contenta com o aplauso. Nietzsche não queria que você fosse feliz. Queria que você fosse inteiro. E para ser inteiro, você vai ter que quebrar os grilhões invisíveis que chamam de rotina, etiqueta, boas maneiras. Você vai ter que matar dentro de si o servo que ainda busca a aprovação. Só assim o Senhor renasce. O teatro do homem civilizado. Você acha que escolheu essa vida? Esse emprego, essa rotina, esses gestos? Ou será que apenas encenou o papel que esperavam de você até o ponto em que o personagem te engoliu? Nietzsche chamaria isso de decadência. Quando o indivíduo deixa de ser criador e passa a ser reflexo. E o reflexo é sempre servil. Ele existe para agradar quem o observa. E o que não é observado, evapora. É por isso que você vive postando, mostrando, explicando, tentando provar que ainda existe, mas não existe. Não como potência. Existe como performance. Como alguém que recita valores que não sente, que defende causas que não compreende, que sorri sem vontade e beija sem presença. Você virou aquilo que Nietzsche mais desprezava, um último homem, um ser que se orgulha da própria mediocridade, que chama fraqueza de compaixão e conformismo de maturidade, um cadáver socialmente aceito, espiritualmente morto. Você olha em volta e todos parecem felizes, mas há algo artificial nos sorrisos, algo forçado nas celebrações, algo desesperado nos olhares que evitam o espelho. E no fundo você sente, sabe, intui que está tudo errado, mas continua fingindo, porque sair do teatro exige coragem, coragem para perder aplausos, para ser vaiado, para ser incompreendido. E Nietzsche sabia. O preço da liberdade é a solidão inicial, porque os primeiros que se libertam sempre assustam os que ainda dormem, mas há algo mais profundo, mais cruel. A domesticação te fez esquecer como é viver. Você desaprendeu a ficar em silêncio sem culpa, a dizer não sem se justificar, a sentir raiva sem remorso, a desejar sem pedir desculpas. Te ensinaram que tudo isso era feio, perigoso, inadequado, mas não disseram que ao negar seus impulsos, você também negaria sua alma. E o resultado é esse desconforto sem nome que te acompanha em todas as manhãs. Uma leve náusea existencial. Essa náusea é o seu eu real tentando emergir. É a fúria do espírito esmagado querendo explodir. Mas você segue abafando, 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 até que ela se transforma em ansiedade, em depressão, em apatia. Nietzsche não via isso como doença, via como sintoma de repressão. O corpo que adoece é o grito da alma ignorada. E enquanto você continuar chamando isso de fase ruim, a coleira continuará apertando. Até o dia em que você já não sentirá mais dor, apenas vazio. A vontade que você enterrou vivo o que restou da sua vontade. Aquela chama bruta e racional que te fazia querer coisas que nem sabia explicar. Onde ela foi parar? Substituída por metas trimestrais, compromissos diplomáticos, rotinas bem ajustadas e gratificações pequenas. Nietzsche diria, sua vontade não desapareceu, foi silenciada. Enterrada sob camadas de moralidade domesticada, medo de julgamento e o desejo infantil de ser aceito por um mundo que não te vê. Mas ela ainda vive. Lateja em você toda vez que sente repulsa por um chefe, nojo de um elogio falso ou um impulso inexplicável de sumir. Você chama isso de estresse, de cansaço, de crise de identidade, mas talvez seja apenas a sua verdadeira natureza, tentando escapar. O animal que você sufocou, o artista que você exilou, o louco que você trancou no porão. Nietzsche enxergava tudo isso como potência reprimida, e toda potência reprimida, mais cedo ou mais tarde, explode. A explosão pode vir como raiva, sim, mas também pode vir como colapso. Você deixa de sentir prazer, deixa de sonhar, deixa até de se irritar com as coisas. O mundo se torna plano. E você passa a operar como uma engrenagem de si mesmo. Acorda, sorri, responde e-mails, respira,
dorme, mas não vive. E ainda assim, quando alguém te pergunta como está, você responde tudo certo. Porque a verdade doída é essa: você não sabe mais o que seria estar errado, porque perdeu o senso de contraste. Nietzsche via nesse apagamento uma forma sofisticada de morte. Não uma morte física, mas uma aniquilação simbólica. O homem domesticado não precisa ser controlado por armas. Ele se autocorrige. Ele se patrulha. Ele se sabota. Ele ri das próprias vontades, minimiza seus impulsos, anestesia seus próprios desejos, porque aprendeu a ter vergonha do que o tornava vivo. E assim, o fogo virou cinza, a chama virou brasa, o rugido virou suspiro. Mas eis o segredo que ninguém te contou. A vontade nunca morre. Ela se esconde. Ela se cala. Mas continua viva, esperando o momento certo para rasgar o tecido frágil da sua vida acomodada. E quando ela vier, virá como ruptura, como crise, como quebra. E nesse instante, você terá duas escolhas: correr de volta para a coleira ou deixar queimar tudo e finalmente renascer. Porque só o que arde se transforma. A rebelião silenciosa começa no corpo. Você sente, mesmo sem palavras, mesmo sem nome. Sente no corpo, primeiro, um enjoo social, uma vontade de sumir no meio de uma conversa vazia, um arrepio estranho quando se olha no espelho e não se reconhece. Nietzsche chamava isso de retorno do real, o momento em que a verdade, por mais abafada que tenha sido, volta com violência, porque tudo que é reprimido se vinga, e a vingança da alma domesticada é o colapso da aparência. A liberdade não começa no discurso, começa no estômago. Na insônia que te consome sem motivo, no tédio que te esvazia em meio às conquistas que juravam te completar, no desejo de rasgar o papel social que você mesmo escreveu. Nietzsche diria: é aí que nasce o homem perigoso, o que já viu a farsa e não consegue mais fingir, o que não sorri mais por hábito, o que não se curva mais por instinto, o que se ergue mesmo sem saber para onde vai. Mas cuidado, a primeira reação do sistema ao ver alguém despertando é ridicularizar, porque o riso é o veneno mais discreto contra a rebelião, e você será chamado de radical, de louco, de difícil, de arrogante, não porque está errado, mas porque saiu da fila, porque se recusou a ser previsível, porque ousou reverter o jogo. Você deixou de obedecer à expectativa para obedecer à sua verdade. E isso, no mundo domesticado, é heresia. A alma que desperta não precisa de palavras. Ela vibra diferente. E essa vibração incomoda, porque o domesticado sente inveja de quem ainda carrega instinto. Ele não sabe explicar, mas pressente o abismo entre vocês. Enquanto ele tenta manter as aparências, você começa a rasgá-las. Enquanto ele busca validação, você busca vértigo. Nietzsche sabia: o verdadeiro homem livre não inspira admiração, inspira desconforto, porque ele lembra aos outros tudo o que eles abandonaram. E é por isso que sua rebelião precisa ser silenciosa, mas implacável. Um corte limpo na máscara, um olhar firme no espelho, uma decisão sem anúncio. Nunca mais rastejar pelo que você já é. Nunca mais pedir desculpas por ser intenso, bruto, estranho, profundo. Porque o mundo que quer te domesticar não odeia sua fraqueza, odeia sua força. Sua presença autêntica é uma ameaça. E é exatamente por isso que você deve mantê-la intacta. Quando você para de fugir, a liberdade começa. Você passou a vida inteira correndo, não para frente, mas para longe de si. E o mundo aplaudiu. Chamaram sua fuga de disciplina, sua negação de força, de educação, sua ausência de identidade, de maturidade. Mas no fundo você sabe, não foi evolução, foi rendição. Você não cresceu, você se moldou, cortou as arestas, apagou os traços, se tornou agradável. E Nietzsche avisou: o homem que agrada a todos já não é mais homem, é reflexo polido, mas agora algo rachou. E você sente, não é dor, é fúria, uma fúria antiga,
enterrada, a ponto de transbordar, não contra o mundo, mas contra tudo que você permitiu que te silenciasse. Contra cada sim engolido, cada impulso sufocado, cada momento em que você escolheu sobreviver ao invés de viver. Essa fúria não é sua inimiga, é sua origem. É o que sobrou de você depois que a civilização tentou te apagar. E quando essa verdade explode, ela não te torna violento, ela te torna livre. Você para de pedir permissão, para de explicar sua profundidade, para de se adaptar ao que te adoece. Você começa a andar mais lento, falar menos, olhar nos olhos como quem não teme ser mal interpretado. Porque finalmente entendeu. Só existe liberdade real quando você aceita ser mal visto, ser temido, ser incompreendido. Nietzsche não te queria famoso, te queria indomável. A escravidão moderna é limpa, educada e bem remunerada, mas ainda assim é escravidão. E a liberdade real é suja, crua, desconfortável, mas ainda assim é sagrada. Você vai perder pessoas, vai perder status, vai perder a falsa segurança, mas em troca vai recuperar sua alma. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai parecer diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque agora quem olha não é mais o servo, é o Senhor. E talvez ao final disso tudo, você não precise gritar, nem convencer ninguém. Você apenas vai caminhar, com as correntes quebradas aos seus pés, a coleira jogada no chão e o olhar de quem não pede mais, só existe. E nesse momento, mesmo os domesticados vão sentir. Ali vai alguém que arde. Alguém que escolheu a dor da liberdade, no lugar da anestesia do conforto. Talvez pela primeira vez, você tenha sentido a ausência de algo que nunca soube nomear. Como se um espelho tivesse sido colocado diante de você, mas refletisse não o que você é, e sim o que apagaram. Não há como voltar, porque quando o véu cai, o falso perde o gosto. O confortável se torna prisão e a obediência, um veneno de efeito lento. O que Nietzsche oferecia não era consolo, era fratura, porque só quem quebra por dentro tem chance de nascer de novo. Agora, algo dentro de você pulsa de forma diferente. Não é pressa, não é raiva, não é certeza, é reconhecimento. Como se cada corrente que apertava sua mente tivesse um nome, como se cada máscara que você usava tivesse caído uma por uma, sem estardalhaço, apenas com a precisão cirúrgica da lucidez. E tudo o que resta é escolha. Não entre certo ou errado, mas entre continuar se traindo ou começar a se reconstruir. Lentamente, dolorosamente, autenticamente. Se você sentiu algo aqui, não ignore. Escreva, compartilhe, rasgue o silêncio. Esse canal não é um palco, é um espelho coletivo. E se você decide caminhar ao lado dos que também decidiram arder ao invés de dormir, então comente, inscreva-se e envie este vídeo a quem ainda não percebeu que a coleira pesa. Nietzsche não te pediu seguidores, ele te pediu coragem. E se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto para deixar de ser dócil e finalmente ser livre.